Continuo. Salve Maria, sou Sérgio Missionário Roberto. Continuando o vídeo aqui do estudo do professor Leandro Quadro sobre as imagens. Já fiz duas edições falando sobre isso, mostrando tanto na história que já tinha essas imagens via sacra. Foi oficializada lá no século VII. Concílio de Nicéia, 887, se eu não me engano. E é simples. Êxodo 25:18, ali você já vê imagem via sacra. Então, essa tentativa de tentar provar, etc. O que a Bíblia proíbe é imagem de outro Deus. Certo? Vamos continuar. A respeito do assunto. Vou mostrar para você alguns desses argumentos. E você vai ver que alguns desses argumentos se enquadram nos tipos de argumentos que eu mencionei, não é? Argumentos de ordem filosófica, teológica e argumentos psicológicos a favor do uso de imagens. Bom, Nicéforo, escreveu o seguinte: a defesa cristã original das artes visuais fundamenta-se na utilidade delas como ferramenta educacional. A imagem era um meio de instrução ou edificação, em especial para o iletrado. Veja, é um argumento lógico. Porém, nem tudo o que é lógico é verdadeiro e nem tudo o que é verdadeiro é lógico. Ao longo desse vídeo e no vídeo seguinte você vai entender por que esse argumento não é válido, mesmo que seja lógico e seja bem intencionado, né? Depois João de Damasco escreveu o seguinte: as imagens eram livros para os analfabetos. Mas será que a Bíblia prefere que um analfabeto entenda sobre Deus por meio de imagens, ou a Bíblia prefere que ele aprenda a ler e examine as escrituras por si mesmo? Essa resposta está em Atos 17:11. E eu vou ler esse texto depois para você. Atos 17:11. Olha só. 17:11. Este era mais nobres do que os Tessalônica, e receberam a palavra com ensinos de desejo indagar todos os dias nas escrituras se essas coisas eram de fato assim. Olha só, aqui ele já quer fazer doutrina. Claro, Paulo está pregando ali. Se pegar Atos Apóstolos 17 ali, ó, você vai entender todo o contexto, ó. Atos Apóstolos 17, não só 11, professor. Paulo, ó, passaram por Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Olha só. Se havia uma sinagoga de judeus, não quero comparar aquela, como a igreja oficializou através das imagens via sacra, um meio de ensinar o povo, aquele povo que não sabia ler, que não era letrado, que não era alfabetizado, daquela época com hoje. Aquela época era difícil ter acesso à escritura, ter caminhos enormes. Olha só, Paulo está aqui pregando ali na sinagoga dos judeus, como era o costume, o Velho Testamentário. Como você... é simples. Se você for pegar um analfabeto, ele não sabe ler, mas se você for pregar para ele, ele vai entender a escritura. Se pegar Mateus 17 aqui, se for Atos Apóstolos 17, se você for pregar aqui, ele vai entender o que se trata. Mas se ele for pegar, ler aqui, ele não vai saber o que está acontecendo. Porque ele não é letrado, porque ele é analfabeto, porque ele não sabe ler. Mas se você fazer uma imagem via sacra, relatando isso aqui, ó, Paulo entrou ali na sinagoga dos judeus e começou a pregar a palavra, etc. Aí dá para se entender, modo visualizar a mente, o que está se tratando. Isso não é uma idolatria. É um meio que a igreja arrumou de ensinar e letrar
as pessoas, para a pessoa conhecer o caminho da salvação, através das figuras, via sacra. Vamos lá. Paulo dirigiu-se a eles, segundo o seu costume, por 3 sábados disputava com ele, explicava, demonstrando a base da Escritura, igual o Lucas Manzoni fez um vídeo sobre isso, para tentar provar a sola Escritura. Mas São Paulo está citando Velho Testamentário, para pregar para aqueles judeus que seguiam o cano Velho Testamentário, certo? Que era necessário que Cristo padecesse e surgisse dos mortos. Esse Cristo é Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles creram e associaram-se a Paulo e a Silas, como também uma grande multidão de presépteros, gentios e não poucas mulheres de destaque. Olha só, ora, Atos 17, 11. Este era mais nobre do que os Tessalônicos. Quer dizer, que tinha mais conhecimento, mais letrado. Olha só. Receberam a palavra com ansiosos de desejo e indagado todos os dias nas escrituras se essas coisas era de fato assim. Muitos dele creram também, muitas mulheres gregas da aristocracia e não poucos homens. Mas judeus de Tessalônica, sabendo que também em Bereia tinha sido pregado por Paulo a palavra de Deus, foram para lá, agitaram e sublevar o povo. Então os irmãos fizeram que Paulo se retirasse. Olha só, você vai lendo, você vai entendendo o contexto. Mas não tinha um Novo Testamento. Olha só, os caras querem colocar uma coisa, tem uma imagem. Ele tem que provar na Escritura, porque esse é o lema da Reforma Protestante. Sola Escritura. Mas o cara não está provando a sola Escritura. O cara está catando os documentos que eu já pesquisei. Olha só. Uma observação. Futuramente eu vou comprar um computador. Vou mostrar no computador futuramente. Estamos trabalhando para isso acontecer. Batalhando. Olha só. Imagens católicas. Primeiro século. É simples. Hoje, púlpito e imagem de São José no altar altar-mor trabalhando a ouro da igreja. Olha só. Você pega os sites, as artes Império dos Antigos, lojas de Moisés. Olha só, tem vários esculturas sacras brasileiras, do século, etc. Imagens sacras de madeiras do século XVIII. Olha só. Hoje, se você for um pouquinho inteligente, Pedro, né, Papa? Qual foi o sucessor de Papa? Você pega, entra na internet, conteúdo verdadeiro, conteúdo apologético, católico, apologetas. Se você for catar apologético protestante, vai estar toda a adulteração. Que a gente não tem essa intenção de adulterar texto, adulterar a escritura para provar alguma coisa para esses caras, não. Eles têm que adulterar para provar alguma coisa. É simples, ó. Vai lá na internet, as imagens mais antigas de Nossa Senhora. Aparece, você tem acesso hoje em dia, ó. Essa é a imagem mais antiga de Nossa Senhora. É em uma igreja do século III, localizada na Síria. Encontra-se uma pintura que poderia ser considerada uma das imagens mais antigas de Nossa Senhora. Foi o que explicaram alguns arqueólogos que pesquisaram a imagem que representa uma mulher
inclinada sobre um poço, esta. Olha só, do século 3, ó, aqui, ó. Simples. Em uma igreja do século 3, localizada na Síria, encontramos uma pintura que poderia ser considerada uma das imagens mais antigas de Nossa Senhora. Olha só, tem todo o texto explicando o que é um iconoclastas. Você vai pesquisando, pô. Você tem acesso. Hoje em dia você não tá à mercê demais desses ensinamentos, desses caras. Pedro é papa, você vai lá. O primeiro século, tal, etc. Quem foi o primeiro papa, depois os sucessores. Você tem todo acesso. As imagens via sacra, temos acesso. Tanto na escritura, e tanto na tradição e na história da igreja. Hoje tá aí a internet para isso. Futuramente eu vou ter o computador, vou fazer igual aqueles vídeos do Lucas Manzotti, mostrando tudinho assim, ó. Mas eles mostram adulterado. Para perseguir a igreja, não. Para você ver, prova convincente, que esses caras estão errados. Que esses caras é contra o magistério. Odeiam o magistério. Salve Maria.